Jesus. Exaltamos o teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. A tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o nosso prazer, ó Deus. Nós nos satisfazemos, ó Pai, na tua presença, Senhor. E este é o motivo de nós estarmos na tua casa, Senhor. Para estar na sua presença, para exaltar o teu nome, para glorificar a ti, ó Deus. Faça-se presente, ó Pai, como o Senhor está desde o início, ó Pai, desta celebração, ó Deus. Assim nós te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. Do verso 1 a 8. Amém? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, aqui está a sua palavra, Senhor Jesus Cristo, e nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor ministre um pouco mais aos nossos corações. Cada coração aqui, ó Pai, que está ouvindo essa voz, ó Pai, ouvindo a sua palavra, que o Senhor já iniciou desde o começo dessa celebração, dizendo, ó Pai, sobre a sua graça, sobre o seu poder, ó Pai, o quanto o Senhor é necessário sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor preparou para nós esse banquete nesta noite. Deixe, Senhor, cravado algo no cada um dos nossos corações aqui nesta noite, da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, essa palavra eu tenho mastigado, pensado bastante tempo. E quando eu penso sobre essa palavra, tem até uma canção que nós cantamos aqui, é sobre o bom perfume. Oferecendo o bom perfume. Eu quero falar isso com a gente, meditar sobre isso nesta noite. Aqui esse contexto é um contexto de uma casa, de uma família, que eram 3 irmãos. Marta, Lázaro e Maria. 3 irmãos que conheciam Jesus. 3 irmãos que sentavam à mesa, que Jesus vinha até a casa deles. Jesus, a presença de Jesus estava presente na casa dessa família. E essa família sempre recebia Jesus. Lá atrás, em Lucas, vamos abrir também, a gente vai conhecer um pouco mais sobre Maria de Betânia. Essa mulher que fez, no verso 3 de João, esse ato de ungir os pés
de Jesus, de pegar o seu frasco de seu melhor perfume, de um perfume caro, e lavar, né, derramar ali nos pés de Jesus e enxugar com o seu cabelo os pés de Jesus. Mas para conhecermos um pouco mais, para chegar nesse ponto desse derramar, do preparar um bom perfume, de ter, era esse preparo para chegar nesse dia de Maria, que Maria de Betânia fez esse ato para Jesus. Essa história começa mais atrás, quando ela é citada no livro de Lucas, capítulo 10, vamos abrir lá, verso 38 ao 42, que é aquela passagem que está Marta e Maria ali, e o Senhor fala com elas. No verso 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui, nesse evangelho, é apresentado Maria, que começou daqui. Marta estava servindo, Lázaro estava à mesa, e Maria, ela para o que ela está fazendo. A gente pensando num contexto de casa, de afazeres, de você estar dando jantar, você está recebendo pessoas. E não sei se na casa de vocês é tranquilo, mas na minha casa, quando tem visita, quando a gente vai hospedar alguém, quando vai chegar alguém, é uma faxina, é uma família, é um movimento na casa, e junto com esse movimento vem o quê? O estresse, né? Não vem? Vem o estresse, daquele agitação, daquele angústia, vamos fazer, o que vai fazer, qual que é o cardápio, está limpo, está banheiro, e tudo, porque é uma demanda bem grande de uma casa, quando você vai ofertar algo para alguém. Natural. É uma ação natural de quem vai servir alguém, de quem vai receber alguém, de alguém estar abrindo a sua casa para alguém. O que nós queremos fazer? Oferecer o melhor. Com os nossos afazeres, com a melhor comida, com a melhor coisa que nós podemos ofertar. Isso é uma pessoa hospitaleira. E Maria e Marta estavam ali. E Marta pede: Senhor, não está te incomodando ver ela sentada aí, ouvindo, sentada aos seus pés, ouvindo a palavra? E aí Jesus fala: olha, você está muito inquieta com diversas coisas. E essa frase tem me marcado. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Atrás do que, irmãos, nós andamos correndo? Atrás do que a nossa alma está angustiada, está inquieta? Atrás do que nós estamos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, estamos inquietos, não paramos. Não paramos para ouvir a palavra, não paramos e escolhemos apenas que uma coisa é necessária. Jesus está falando: e que coisa é essa necessária? E aí ele conclui a frase: e essa é a boa parte, ela escolheu a boa parte e dela não será tirada. Aqui, Jesus está defendendo Maria,
por ela decidir, querer, teve uma ação de parar e ter somente o suficiente. E o que é o suficiente, irmão? Apenas uma coisa é necessária. O que ela estava fazendo ali? Perto de Jesus, tendo um relacionamento com Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aonde? Dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Olha o contexto. Jesus está na casa de uma família e todos os afazeres, um sentado à mesa, já guardando a refeição, outro preparando, outra organizando. De repente ela estava ali auxiliando. A Bíblia não fala, mas de repente ela estava ali auxiliando, fazendo alguma coisa, lavando a louça, enquanto um estava fazendo, outro estava produzindo, outro estava pondo a mesa. E de repente ela para. Ela para ouvir Jesus. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, temos parado, irmãos? É uma correria, minha rotina, é isso, é aquilo. Temos muita demanda, temos muitos afazeres, temos muitos compromissos. Temos. Isso é a vida natural nossa aqui terrestre. Porém, nós temos parado para ouvir, de fato. Não é só estar lá no trânsito, estar com louvor lá e tá tudo bem. Você já sabe a sua playlist lá. Já nem esquenta mais o coração, já não dá nem uma emoçãozinha, já nem... Temos parado, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o segundo episódio que Maria vem e aparece, Maria de Betânia, é posterior a essa situação aqui. E ali, Jesus, Maria começa a andar ali. E ela começa a ter esse relacionamento, ter essa amizade, ter essa devoção, ter essa adoração. E optar por coisas que são extremamente necessárias. E lá em Lucas 11, acontece que Lázaro vem a falecer, o segundo episódio, que aparece Maria de Betânia, essa família. Lázaro fica muito doente, Jesus não está lá, no vilarejo de Betânia, e Lázaro morre. E ali começa uma tristeza, vem o luto, vem a dor. E aquilo ali, e o povo, e os irmãos começam a se aproximar. E naquela dor, Jesus não estava. E de repente Jesus chega, avisam Jesus, e Jesus chega no vilarejo. Ele encontra Marta, ele se encontra primeiro com Marta. E aí Maria está dentro da casa. Os 3 episódios, irmãos, Maria está em casa. E aí está lá os irmãos consolando eles e tudo, porque Lázaro já estava 4 dias falecido. E Jesus chega lá. E quando Jesus chega e fala para Marta, vai chamar Maria. Está no capítulo 11 de João, o verso 28 ao 35. Abra, por favor. Onze 38, diz assim: E depois de dizer isto, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia
ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou. Vem ver, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. É uma família que se tinha um relacionamento íntimo, próximo com Jesus, que quando aconteceu o luto, esse episódio, que Lázaro veio a falecer, mas o Senhor tinha um propósito, Deus tinha um propósito com isso, para manifestar a glória de Deus através de Jesus. Ela está lá na sua casa, Maria de Betânia, e Jesus a chama. E quando ela encontra Jesus, no meio da dor, no meio do luto, no meio do desespero, no meio da tristeza, no meio da angústia, ela se prostra. Ela vai aos pés de Jesus. Ela se prostra ali. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O nível de intimidade, de conhecimento, de saber, de conhecer quem de fato era aquele homem que convivia com eles dentro da casa deles. Jesus. E ali acontece o milagre, o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. Estou fazendo a linha, tá? Nós vamos chegar lá no João 12. Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ali já tem essa manifestação de Deus em Cristo. E já estava encaminhando para a Páscoa. Quando viria a paixão de Cristo. Quando viria o que ele estava falando constantemente para os seus discípulos. Ei, a minha hora está chegando. Ei, o fim está se aproximando. Ei, eu estou indo para o meu Pai. Ele dizia constantemente para aqueles que estavam seguindo ele, para os seus discípulos, para aquele povo que estava junto com ele. Ele estava avisando, ele estava anunciando todo o tempo. Contudo, muitos não estavam acreditando, porque estavam vendo Jesus, isso aí deve ser muito longe, isso aí vai demorar. E agora nós vamos para João 12. Aí 6 dias antes da Páscoa, ele vai novamente à casa de Marta, de Lázaro e de Maria. E ali vai haver novamente uma refeição. Novamente vai ter uma reunião ali entre eles. Só que ali agora, essa mulher que escolheu a boa parte lá atrás, que escolheu ficar sentada ouvindo, não só escutando, ouvindo, tendo por verdade tudo aquilo que Jesus estava falando, estava anunciando, ela já sabia que estava próximo. Ela já sabia que o dia estava chegando. Porque havia ali relacionamento, amizade, intimidade com aquele que estava falando das coisas do alto. E o perfil, muitas vezes, irmão, Marta está aqui servindo. É o perfil dela. Era a dinâmica dela. Não é que estava errado porque ela não sentou. Muitas vezes nós vimos essa passagem e pensamos assim, mas quem está certo, quem está errado? Lázaro estava lá, só esperando a refeição.
Então não é sobre quem está certo, quem está errado. Era o papel social ali de cada um que estava fazendo. E aí chega nessa refeição aqui, e aí Marta servia enquanto Lázaro estava sentado à mesa. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Eu fui pesquisar, irmãos. O top 5 dos perfumes mais caros aqui da terra. Você pesquisa lá na internet, tem. Eu não sei os nomes. Mas assim, é coisa de 20, muito mais de 20 milhões de dólares. Um frasco. Um dos 5 mais caros aí. E ele é preparado. É um frasco, eu vi a foto. É com diamante. Então, ele não é uma coisa fabricada. Ele é preparado. Ele é montado. Ele é construído. Ele vai sendo feito para valer aquele valor que vale no mercado do comércio. E essa mulher aqui, ela preparou esse perfume. Era como se fosse um monte de ervas bem concentrada, e vai sendo válido muito dinheiro, porque quanto mais puro, mais, né, valoroso. Né, E aí, ela pegou esse frasco do que ela tinha de mais caro, de valor. E em seu coração, a Bíblia não fala, mas com certeza ela já sabia que poderia ser a última refeição com o mestre. E ela pega e oferece o seu melhor. Ela pegou e ofereceu, se prostrou, pegou o seu perfume e foi e se prostrou, pegou o que tinha de melhor e foi até os pés de Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? Muitas vezes, nós não temos oferecido o nosso melhor para Jesus. Não temos levado até Jesus o que nós temos de melhor. Muitas vezes, estamos na igreja, servindo, no ministério, e nisso, em todos os cultos, nisso, estamos servindo, estamos fazendo, estamos no corpo. Porém, nós não pegamos o nosso melhor frasco e entregamos para Jesus. Muitas vezes fazemos só no automático. Muitas vezes nós vamos fazendo por fazer. É mais um dia, é mais uma escala, é mais um domingo, por nós já estarmos acostumados a servir, a vir, a estar nesse meio, muitas vezes social. E temos guardado para nós o melhor. E muitas vezes também oferecemos esse melhor para um outro. Para um outro. Pegamos a nossa melhor porção, nosso melhor frasco, aquilo que nós temos de mais precioso, de valoroso, e entregamos para aquele que não sabe o valor. Entregamos para aquele que não sabe, que não tem o merecimento como Jesus. Ídolos. Destronamos o Senhor Jesus, o Deus, e colocamos
Todo aquele que nós tiramos Jesus, Deus, do trono, pode ser um ser humano, pode ser um parente, pode ser um membro da sua família, pode ser algo material, pode ser o que for. Que a sua mente, o seu coração, fica mais nesse pensamento, nessas coisas, do que em Jesus. E Deus já não está no trono. Deus já não é a prioridade. Deus não é o primeiro. E essa mulher pega aquilo que ela preparou, que ela tinha de melhor, e ela ofereceu. Foi até os pés. E quando ela vai para essa ação, ela se prostra, ela derrama, ela lava, ela unge ali. E ela enxuga com seus cabelos, seus pés, os pés do Senhor Jesus. Esse ato, nesse período, era um ato de honra, de hospitalidade. Alguém chegou na sua casa e a pessoa pegava, ou lavava, ou ungia com óleo. Com a bacia ali, limpava o pé da pessoa, porque não tinha esse calçado fechado, então não tinha asfalto também, então tinha poeira. Então, para ele, como um ato assim, agora calma, ufa, respira, senta aqui, olha, agora dá uma refrescada. E aí a pessoa deixava ali um balde, uma vasilha, e ali ela fez, honrando isso com o óleo. E aí, quando essa mulher tem essa atitude, pegou o seu melhor, prostrou-se ali aos pés de Jesus e limpa, faz essa ação. A Bíblia fala que a casa ficou cheirosa. A casa inteira ficou com bom aroma. A casa inteira ficou com aquele bom perfume. A casa inteira exalou. Ficou cheia de uma boa fragrância. Está entendendo? A ação de uma pessoa, quando vai para os pés do Senhor Jesus, vamos pegar o contexto de casa, vamos pegar um contexto de casa. Quando alguém dentro da sua casa se prostra diante de Jesus, seja no seu quarto, seja na sua vida, seja lavando louça, seja cozinhando, seja estando com os filhos, seja estando na mesa, seja estando em qualquer parte da sua casa, que aquela pessoa se debruça, se prostra diante do Senhor, honra o Senhor dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí ela unge o Senhor, ela traz honra, ela traz humildade, ela traz uma adoração. E junto vem a gratidão. Quando tem essas ações, irmãos, não tem ambiente nenhum que não fique com bom aroma. Não tem ambiente nenhum que não fique um bom perfume. E um bom perfume agradável. Irmãos, quando a gente limpa uma casa ou quando a gente entra no ambiente, tem aqueles cheirinhos assim, tem uns que até saem de tempo em tempo assim, né? Tipo o bom ar lá. Então tem perfume, tem uma casa bem limpa. Com o produto mesmo, você acabou de chegar quando está bem limpa. É revigorante, é agradável. Agora vamos para as perguntas. E a nossa casa, como que está? Está exalando? Está cheirosa? Tem pessoas ali prostradas diante de Jesus? Tem pessoas humildes? Tem pessoas ali que adoram? Tem pessoas ali que é amiga de Jesus? Tem pessoas ali que para tudo para ouvir a palavra, que para o momento do dia para ouvir a palavra de Jesus? Tem pessoas ali que estão realmente adorando ao Senhor?
Quando as pessoas decidem viver prostrados diante do Senhor, escolhendo a boa parte, escolhendo apenas uma coisa que é necessário, e eu vou acrescentar, e suficiente, que é Jesus. Muitas pessoas, nos 2 textos que nós lemos, muitas pessoas, até próximas, não vão entender, vão criticar, vão se incomodar. No texto de Marta e Maria lá, de Lucas 10, Marta falou, falou para o próprio Jesus, ei, não está te incomodando ver ela aí sentada, prostrada? Aí aqui no texto de João 12, que ela faz esse ato na frente dos discípulos, um deles fala assim, ei, mas olha, se tivesse pego esse perfume aí vendido e dividido para os pobres, valeria muito mais. Então, quando a gente se dedica ao Senhor e quer ouvir a palavra de Deus, e quer viver uma vida de intimidade com o Senhor, a gente vai ouvir crítica, a gente vai ouvir outras vozes, vai ter gente falando de tudo, criticando, colocando, só vive na igreja, só vive ouvindo isso, só isso, vai ouvir de tudo. Mas você fazia isso antes, mas agora você não faz? Não faz. Mas não custa, não, mas nada a ver, pode fazer. As vozes vão falar de diversas maneiras, criticando, se incomodando, porque pessoa decidiu parar e ouvir Jesus. Parar e viver com o que é apenas o que é necessário e suficiente. Jesus. É viver uma vida cristocêntrica. É viver uma vida plena com Jesus. Fácil? Não. Facinho? A nossa vida carnal, humana que nós somos, matando, né? Somos entregues todos os dias. Foi lido aqui. Ao matador. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível. E vai ter vozes. Contudo, nós vamos ter quem vai nos defender. Porque aqui nos 2 episódios, ela foi defendida pelo próprio Jesus. No primeiro, Jesus falou assim, Marta, você está andando muito inquieta, tem muitas coisas. Deixa ela. Ela está escolhendo a melhor parte. E isso não vai ser retirado dela. E aqui no João 12 também, Jesus fala, deixe ela em paz. Deixe-a em paz. Quando nós decidimos seguir Jesus, vivermos prostrados nos pés de Jesus, vivendo uma vida plena com Jesus, lutando dia após dia e procurando oferecer a Jesus todos os dias o nosso melhor, fique em paz. Fique em paz. Maria não falou nada dentro de casa. Ela não precisou se defender para a irmã e nem para os outros, os convidados que estavam ali. E às vezes nós queremos se defender. A gente quer se defender. E Maria, ela não se defendeu. Quem defendeu ela foi o próprio Jesus. Tenha Ele como seu advogado. Tenha Ele como seu defensor. Se você está prostrado, se você está ouvindo a palavra dEle, se você escolheu a melhor parte, se você tem guardado, dado o melhor, o seu melhor, materialmente, intelectualmente, espiritualmente, seu psicológico, o seu melhor, o que nós temos de melhor, e oferecer para o Senhor, Ele vai receber. Porém, muitas vezes, o nosso melhor, muitas vezes não é o melhor do próximo.
Por isso a gente não precisa ficar olhando para os coleguinhas do lado. Nós, quando vamos ao Senhor, nos derramar ao Senhor, nós entendamos que é a nossa intimidade com o Senhor, é a nossa adoração ao Senhor, a nossa plenitude do nosso coração ao Senhor. Que a gente possa viver uma vida plena no Senhor, nos pés do Senhor, prostrados ao Senhor. Que nada nessa terra venha tirar a nossa distração, venha nos roubar, venha nos roubar de ouvir a palavra de Deus. Porque vai chegar os dias, irmãos, que nós vamos ter mais isso aqui. Não vai ter. Vai ter dias, vão chegar dias, qual a gente só vai, mas como era aquele versículo mesmo? Como era aquela passagem mesmo? Como era aquilo? Como que era aquela canção? Que os nossos dias sejam dias nos pés do Senhor, prostrado ao Senhor. Que a gente escolha, apenas uma coisa é necessária. Nessa terra, se a gente fosse colocar uma lista do que é necessário, Jesus vai ticar assim, ó. Apenas uma coisa é necessária e suficiente. Jesus, aquele que foi, na meditação foi dito aqui, que nada nessa terra venha nos separar desse amor, que nada nessa terra, circunstância nenhuma na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na saúde, na doença, venha nos tirar dos pés de Jesus. Nada nessa terra faça nos levantar de perto de Jesus para irmos para longe. Que o Senhor Jesus seja único e suficiente na minha e na sua vida, constantemente. E que a gente não deixe de ler a palavra de Deus, de orar ao Senhor diariamente. É arroz e feijão, irmãos, é arroz e feijão. Mas é o que nos sustenta na vida cristã, é Bíblia e oração. É Bíblia e oração. O que vai fazer a intimidade nossa com Cristo? Nós conhecermos quem Ele é, a sua identidade, o que Ele faz, os feitos dEle, a sua cronologia, a sua história. E saber para onde se vai, para onde vai dar esse segmento. É lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra do Senhor. Se coloque aqui de pé, por gentileza. O bom perfume. A canção diz assim, eu não vou cantar não, mas só vou falar um pedaço da letra. Ao Deus que me deu tudo. Você tem um Deus que te deu tudo. Se você está de pé, é porque os seus órgãos todinhos estão funcionando. Se você está respirando sem a ajuda de um aparelho naturalmente, é esse ser superior ao Deus que me deu tudo. Eu dou o meu coração. Eu vou guardar essa frase pra gente, e essa vai ser a nossa oração. Ao Deus, pensa aí no seu íntimo, todos os livramentos, todas as suas bênçãos, todas as orações que você um dia fez, e você vive hoje, orações que você fez lá atrás.
e que hoje é uma realidade na sua vida, uma súplica, um grito de socorro. Deus, me ajuda! Eu não consigo! E Ele veio! E Ele veio e te socorreu! Todas as vezes que você chorou, todas as vezes da angústia insuportável, que você olhava e não via nem a luz no fim do túnel, a esse Deus, a esse Deus, a esse Deus. E aí a minha oração nesta noite, junto com você, é dar o nosso coração a Ele. Esse coração remido, rendido aos pés dEle. Esse coração que deseja adorar Ele com todo o seu fôlego. Esse coração que quer ter uma amizade, uma intimidade, diariamente, da hora de acordar, à hora de deitar. Dizer: Deus, me ajuda, eu estou indo para o trabalho. Me guarda nessas estradas. Me livra de acidentes, Senhor. Ah, Senhor, hoje nós vamos por esse caminho. Vamos diferente, Jesus. Vamos por ali hoje. Vamos ver essas outras ruas. Ah, Jesus, hoje eu tenho essas demandas lá no meu trabalho. Senhor, me ajuda. Vamos comigo. Ah, Senhor, olha, minha casa aqui. O Senhor está vendo essas situações aqui, não está? Ó, tá difícil. Mas o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode entrar aqui na minha casa? O Senhor pode se alimentar aqui com a gente? O Senhor pode se sentar aqui para mim poder sentar perto do Senhor e te ouvir? E às vezes eu nem vou falar, mas eu só quero ouvir do Senhor. Às vezes eu vou querer só chorar, porque às vezes eu não vou conseguir nem falar, Jesus, tudo aquilo que eu estou passando. Ah, Senhor, esses corações aqui, o Senhor, quando eu preparava essa palavra, o Senhor me dava, o Senhor colocou em mim uma tristeza, irmãos, uma tristeza tão profunda, e eu disse: Senhor, isso é meu? O que é essa tristeza que eu não estou conseguindo nem me levantar da cama? E o Senhor disse para mim: tem pessoas tristes assim nas suas casas. Tem pessoas que estão tristes nos seus lares. E eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Se você está com a sua família aí, pegue na mão alguém que representa o seu lar, a sua casa. Eu quero orar porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma família baseada nos princípios de Deus. Por vezes nós não conseguimos cumprir todos os princípios, mas nós conhecemos os princípios de Deus. Porque nós ouvimos, nós lemos, nós escutamos. E nós vamos orar em família, em casa, para que o Senhor Jesus
esteja no nosso lar. E que nós, mulheres, homens, jovens, adultos, tenhamos esse coração rendido ao Senhor, esse coração que, sabendo que a presença de Jesus está na nossa casa, só nos basta nos render e oferecer o nosso melhor. Senhor, oferecer o nosso melhor dentro de casa. Todos os cômodos serão aromatizados com o melhor perfume dessa terra, com o melhor aroma. Que valor, dinheiro nenhum paga a presença de Deus na nossa casa. Dinheiro nenhum paga o nosso relacionamento com Deus. Dinheiro nenhum paga nós nos prostrarmos, vivermos rendidos na presença de Jesus, lutando dia após dia contra o pecado. Só Ele é quem nos separa, dia após dia, lutando contra o pecado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós aqui como famílias nesta noite, Senhor, cada um dos nossos corações, ó Deus. Senhor, vimos aqui nesta noite, na sua palavra, uma família. Uma família que tinha o Senhor por várias vezes, o Senhor dentro da sua casa. Jesus, e eles não perdiam a oportunidade de estar à mesa com o Senhor, de compartilhar, ter essa comunhão com o Senhor, de servir ao Senhor, de preparar um alimento, de preparar um ambiente para o Senhor habitar. E não perder a oportunidade também, Senhor, de lavar os seus pés, de ungir o teu pé, de perfumar o Senhor, o ambiente onde o Senhor estava. E essas ações, ó Pai, Senhor, invadiu todo aquele lar, todo aquele ambiente, Senhor. Senhor Jesus, receba o nosso coração nesta noite, Senhor. Receba, Senhor, tudo, Senhor, tudo que nós podemos oferecer ao Senhor, que é nós rendido aos teus pés, ó Pai. Senhor, não nada nosso vale nada, Senhor. Nada que nós temos, Senhor, vale nada, Senhor, se nós não estivermos, ó Pai, rendido aos teus pés. Rendido aos teus pés, Senhor. Rendido aos teus pés, Senhor, em adoração a Ti. Que a nossa vida seja uma vida de adoração. Que o nosso falar, que o nosso andar, que o nosso viver seja um viver para as pessoas adorarem ao Senhor através de nós. Que a nossa vida, Senhor, seja para adorar ao Senhor. Que pessoas adorem ao Senhor através de nós, através da nossa casa, através da nossa vida, através das nossas ações ao Senhor, ó Deus. Jesus, nos ajuda, fortaleça-nos, ó Pai, dia após dia, para vivermos assim, uma vida, Senhor, rendida a Ti, consagrada a Ti, Senhor, sabendo que só o Senhor, nós precisamos só do Senhor nessa terra, e as demais coisas que naturalmente vêm, é fruto, Senhor, de quando nós decidimos que o Senhor é o único e suficiente, Pai. É o único e suficiente para nós, ó Pai. Que o nosso viver, ó Pai, seja para Ti, Senhor.
dia após dia, cada um dos nossos corações aqui nesta noite. Seja, Pai, receba, Senhor, nosso coração, receba a nossa adoração, receba a nossa honra a Ti, Senhor, receba a nossa devoção, receba, Senhor, a nossa amizade a Ti, Senhor, receba, Deus, a nossa intimidade, Senhor. Deus, nós queremos viver constantemente com o Senhor. Deus, que corações, ó Pai, que até hoje, ó Pai, não conseguia viver livre, Senhor, do pecado. Deus, em nome de Jesus, nós como congregação, nós como irmãos, intercedemos por vidas aqui nesta noite, que não estão conseguindo vencer o pecado, para viver uma vida plena contigo, ó Pai. Deus, nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que os pecados, Senhor, confessados, ó Pai, aqui nesta noite, Deus, nesta hora, receba, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai, e o Seu sangue, Senhor, Seu sacrifício, ó Pai, lave, Senhor, e leve, Senhor, para o mar do esquecimento, ó Pai. Dê uma nova história, dê um novo tempo, Senhor, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, uma vida nova contigo, um novo viver em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Assim, ó Pai, nós oramos a Ti, ó Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Receba, Deus, receba, Senhor, o nosso coração. Nós entregamos a Ti, ó Pai, tudo, ó Pai, tudo, ó Pai. Nossa vida sentimental, nossa vida material, nossa vida espiritual, os nossos sonhos, nossos projetos, receba, Deus, receba, Senhor, nas Tuas mãos. Nós entregamos prostrados a Ti, ó Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, aos Teus pés, ó Pai, e confiamos, ó Deus, e confiamos, ó Pai, e confiamos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Eu quero convidar aqui Sheila, Sérgio está aí, seus filhos. Vem aqui, por favor. Queridinha, nossos filhos, vem aqui. Tem um momento especial aqui no altar do Senhor. Eu tenho essa intimidade com a Sheila porque ela é minha irmã. Amém, queridos? Nós fomos gerados na barriga de nossa mãe, né? E hoje, ouvindo ela pregar, é como se a gente pudesse ter a memória de um perfume, o perfume do Evangelho que chegou na nossa casa. Nós tínhamos uma família desestruturada. Nós, como Maria, tinha nossas angústias, e um dia a gente veio para Jesus, só com as nossas dores. Só. Mas hoje aqui, vendo ela pregar, me lembrando da obra de Deus em nós. Está aqui o Sérgio também, um presente de Deus para minha irmã, seus filhos, estão aí, estão lá na salinha. Que momento maravilhoso. Pegue na mão aí do seu irmão, sua família. Irmãos, como o pastor falou, e um dia eu vim para Jesus por causa dele. Pela situação de saúde, ele já era cristão. Eu chamava ele de crente de meia tigela. E ele teve a enfermidade. E eu não ia para a igreja. Estava começando a sair. E eu pensava, meu Deus, ele que está na igreja, está passando por uma situação de saúde.
e eu não estou na igreja e estou bem de saúde. E eu disse para Deus, se ele ficar curado, eu vou ir para a igreja, eu vou seguir junto com ele nesse caminho. E hoje nós estamos aqui, né? O Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa sorte, mudou o nosso contexto. Hoje ele tem a família dele e hoje muitas coisas a gente faz com os nossos filhos e a gente senta à mesa e diz, a gente não teve, mas acabou na nossa descendência, até nós. E aí na nossa descendência a gente está criando uma nova história, né, em Cristo Jesus. E hoje nós estamos no altar servindo ao Senhor com as nossas, né, com as nossas lutas diárias. Mas o Senhor transformou a nossa história, transformou a história de uma casa, de uma família. E assim também pode transformar a história e a casa de muitos dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por entrar na nossa casa. Obrigado por chorar. Chorar por nós. Obrigado, Senhor, por encontrar na nossa casa um lugar onde o Senhor é bem aceito. Encontre esse lugar na nossa casa, nos nossos corações. Seja adorado, seja bendito. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Continua a tua graça, Pai, no meio desta igreja, no meio dos nossos lares, entre nossos parentes, nossa casa, nossa família. Alcança, Pai, aqueles que ainda não foram alcançados. Usa as nossas vidas, Pai, como um testemunha do poder do Evangelho. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por alimentar, por sustentar a sua igreja hoje com a palavra do Evangelho. Obrigado por nos edificar como igreja e famílias, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.